Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal Literatura Agora, um canal que fala de livros, literatura, dicas de livro, dicas de leitura, é a minha opinião sobre os livros. E na hora que eu vou gravar, o celular toca, né? É fantástico, eu acho sensacional isso. Na hora que você vai gravar, o celular toca. Muito bem. Nós estamos então no desafio, né, 2025, que é ler literatura brasileira, regionalismos, os romances do sertão, o sertão é perigoso, para no final do ano reler, né, espero a terceira vez, o Grande Sertão Veredas do Rosa, né, ano que vem tem comemorações do Rosa, né, e o celular sempre toca na hora que você está gravando. Muito bem, então nós vamos continuar aqui, fazer um vídeo 2 sobre o Mulo, né? Mais a questão do enredo, mais do personagem, que eu falei do contexto, né? Não sei nem quantas vezes já faz esse livro. Darcy Ribeiro, que é do Maíra, né? Que é indigenista, fala muito de índios, tá? Antropologia. E aqui é uma obra-prima do sertão, né? Inclusive vai lembrar muita coisa do São Bernardo, do Graciliano Ramos. E é aquela memórias, né? Memórias de um homem mais velho, assim, né? No interior. E vai lembrar muito a narrativa do Grande Sertão Veredas. É claro que não tem o experimentalismo verbal, né? Do Rosa, né? Mas esse personagem também vai lembrar o Brás Cubas, lá do Machado de Assis, que é aquele cara que vai passando a vida limpo, né? Tipo, o Brás Cubas, o cara morreu, né? E tá contando a história depois de morto. Então, não livra ninguém da história, né? E aqui ele vai contar como é que ele foi um tropeiro, né, um viajante, como é que ele conquistou as terras, né, que ele conquistou mesmo, né, que é cheio das trambicagens aqui, inclusive as grilagens de terra, e mostra como é que ele se tornou um grande senhor de terra, um latifundiário, né, um dos responsáveis pelo êxodo rural, que é aquelas famílias que não conseguem manter sua terra, né, não tem que vender a terra para esses grandes produtores, e o pessoal vem para as periferias das grandes cidades, né, então é interessante isso aí. O mulo é esse retrato do latifundiário, né, do sertão aí, o cara que lá na história do Rosa, né, é um jagunço, o ex-jagunço, que é o Riobaldo, aqui é um cara que vai empregar o jagunço, né, depois é que o Riobaldo foi subir e tal. Esse personagem aqui, que, né, que se julga um coronel, ele vai contar como é que ele foi servir o exército, como é que ele sofreu no exército, né, ele vai contar as várias mulheres que ele teve ao longo da vida, a forma como ele explora, inclusive as empregadas, né? Ou seja, as esposas dos empregados, as mulheres dos empregados, como é que ele explora a força de trabalho, como é que ele consegue enganar as autoridades. Então, assim, um personagem que você vai chegando no meio do livro, você quer até desistir, porque, assim, é um cara, um crápula total, né? Mas é isso mesmo, né? Ou seja, o objetivo aqui do livro é não fazer você ter qualquer tipo de simpatia pelo personagem. Você tem alguma simpatia lá, né? No São Bernardo, lá com o Riobaldo, né? O Jagunço e tal. Ex-Jagunço, o cara meio psicanalista, assim, fica analisando sentimentos e tal. E o tom aqui é de confissão, né? Então ele espera receber. Será que é um perdão? Será que ele, né? Ele tenta se justificar? Será que é isso? Porque, inclusive, ele está escrevendo para um padre, né? Ele vai deixar um testamento para um padre, então ele vai relatando, pedindo até desculpas, ó, desculpe a linguagem, né? Vai contar muitos casos, assim, sexuais lá com as escravas, lá com as, né? As filhas de escrava, porque ele explora todo mundo, né? Então a ideia dele aqui é mostrar como eu sou um explorador, né? E ele vai inclusive explorar sexualmente as desempregadas, né? Então ele aí depois vai ser traído também, porque ele vai se juntar com a mulher que é a ex de um dos empregados dele, vai ser traído, aí vai, né? Não vai nem querer contar a história porque isso vai diminuir ele enquanto, né? Um belo espécime do macho interiorano, sertanejo, então ele não vai querer contar a história e depois ele vai ter um casamento arranjado, né? Porque ele vai ficando senhor de terras, né? Então ele vai chamando a atenção que agora ele é um senhor feudal, né? Então os pais, as famílias, né, vão oferecendo as filhas casadoras para ele, ó, né, né, tentando negociar com ele, porque agora ele é um homem que tem terras e tem, inclusive, amizade com político, né, e ajuda os políticos, né, então tem cenas escabrosas aqui, que, por exemplo, lá eles descobriram uma terras, né, assim, os limites da fazenda, né, ele quer expandir essa fazenda, e ali tem uma comunidade indígena, né, tem um povo ali indígena e tal, nativo da terra, e eles arrumam de tudo para poder acabar com os indígenas, né? Então é uma coisa absurda, assim, para ficar com a terra, né? Então ele chega um momento que até acho que até ele se envergonha, né? Até ele se envergonha do que ele fala assim que não teve parte, mas verdadeira carnificina ali, né? Então, ou seja, é assim como a gente sabe que as populações indígenas foram expulsas do litoral, né? Foram para o interior do Brasil. O Maíra mostra isso, né? Inclusive a crítica que ele faz é que é o mesmo autor do Maíra, né? E
a gente sabe como é que foi a expansão dos europeus nas Américas, né? Tanto do norte quanto do Latina, né? A Mesoamérica, né? A América Latina, que foram os europeus expulsando, matando, massacre, né? Total dos nativos, né? Os povos originários. Então tem essas cenas assim, olha, o livro, eu já tentei umas 3 vezes, assim, só, né, não será possível, não é um livro de entretenimento, né, assim, não tem que fazer, não leia esse livro por entretenimento, é um livro, assim, que você tem que ter estômago, né, porque ele, primeiro, então ele tá idoso, então você vai assim, vou dar um desconto, né, ele tá idoso, tá se arrependendo dos pecados, né, tá se confessando, imagine confessando com o padre e tal. Mas é complicado assim você aceitar o personagem, né? Eu não tenho nenhum tipo de empatia com o personagem, o qual eu tive em alguns momentos lá com o Paulo Honório, né? Do São Bernardo, e alguns momentos com o Riobaldo, né? Você entende algumas coisas do Riobaldo, realmente o sertão é perigoso. Se você for frouxo, né? Se você for covarde lá, você é a primeira vítima. Mas nesse caso aqui, ele realmente, o Darcy Ribeiro inventou o personagem sem se odiar mesmo totalmente, né? E mesmo quando você acha que ele vai, né, agora vai se emendar, ele foi traído, aí vai se emendar, né, no casamento também, né, em alguns momentos parece que ele, né, reconhece o casamento como uma fase diferente da vida. Então, a hora, né, antes do casamento, depois do casamento, parece que ele tentou essa fidelidade conjugal, mas ele é um personagem realmente difícil, porque as mulheres se sucedem ao longo da narrativa. Você não consegue nem lembrar os nomes das mulheres, porque assim, são objetos ao longo da história, uma ou outra, né, que, inclusive essa mulher que o traiu, né, a mulher de um dos poceiros lá, ela é mais marcada porque ele confiou e achou que, né, lá, né, mas se ela traiu o marido, trai o novo, né, o novo patrão, como se diz, né. Então, ou seja, ele vai seguindo ao longo da vida e, né, então tem a parte antes e depois do exército, né, onde ele aprende que também no exército, que ele foi lá para as guerras, né, ele aprendeu um pouco de como é que funciona a política também nisso aí, né, quem que manda e quem obedece. Então é aquele sistema de exploração em que você obedece a alguém, manda em alguém, né, então ele aceita, né, obedecer a alguém desde que ele possa mandar no resto, né? Então, assim, ele sabe que tem autoridades acima dele, né? Os políticos, por exemplo. Muitos políticos pedem ajuda, né, lá no curral, né? O curral dele lá, literalmente, desses votos que ele vai conquistar. Mas ele sabe que não pode confiar nos políticos. Os políticos usam, né, o nome dele, a imagem dele, né, o poder que ele tem na região, assim como ele vai usar esse poder para dominar as pessoas daquela região ali, né? Então, depois ele narra as viagens, né? As viagens que ele faz, tipo um tropeiro, né? Tropeiro é tipo o cometa que eles fazem, né? Vai levar gado, né? Transporte de gado e tal. Então ele mostra, a descrição aqui é mais o norte de Minas até ali a região de Goiás, Goiânia, etc, né? Numa época assim de grandes propriedades rurais, né? Que até hoje tem grandes propriedades rurais e as pequenas propriedades foram expulsas, né? Porque elas foram absorvidas pelos grandes feudos e as pessoas foram habitar e procurar serviço nas cidades grandes. Então é a época ali da construção de Brasília, construção de São Paulo, né, expansão do Rio de Janeiro. Então muitos desses trabalhadores do norte do país, do Nordeste, muitos trabalhadores do Centro-Oeste vieram do Nordeste. São Paulo, nem se diga São Paulo, já é cheio de nordestino, então é interessante como é que ele mostra, ao mesmo tempo que a expansão do senhor feudal, o êxodo rural, que foi um fenômeno que aconteceu nos anos 40, 50, 60, né, no Brasil. Então muitas das nossas famílias vieram do interior, né, de Minas, Goiás, Bahia, e vieram para as grandes cidades, né, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, né. Então as cidades foram inchando, né, as cidades aumentaram não tanto pelo crescimento da sua população, mas por populações que vieram, né? Então, e outra coisa, mesmo ele escrevendo essas confissões, né? Vamos levar a sério o personagem. Ele se arrependeu e tal, mas ele quer mostrar a grandeza, né? Mesmo nessa suposta humildade dele, que eu duvido muito, ele ainda vai querer mostrar, seja, não tinha ninguém para ver a minha grandeza, né? Tipo assim, porque ele percebia que só era respeitado quem podia mandar, então quem tinha propriedades, né? Terra, né? Terra é poder. Então, quando mais ele aumentava as terras, né, absorvendo as terras ao redor e as fazendas, né, ele vai absorvendo poder e sendo reconhecido pelos políticos, né? Então, os políticos também tomam terra, né? Então, tem político aí que é muito dono de terra, assim, tem terra, nem ele sabe, né? Então, e ele mostra esse processo justamente de domínio da terra, expulsão
das pessoas que eram dono das terras, né, inclusive povos nativos, e o aumento desses feudos, né, por políticos e por esses ruralistas, coronéis, né. Depois nós vamos ler a história do Coronel Lobisomem, que é a mesma coisa, né. Então o próximo livro aí é o Coronel Lobisomem, tem várias edições, tem filme, que aí vai mais para o realismo mágico, né. Algumas pessoas comparam com o Graciliano, mas também compara com o Gabriel Garcia Marques, pelo realismo mágico e tal. E é humor também, né. Eu acho, alguns trechos que eu já li do Coronel Lobisomem, eu já vi o filme também, é mais cômico, né? Ou seja, eu acho mais engraçado, por mais que seja algumas coisas trágicas ali, mas é mais cômico que esse. Esse eu não achei nada engraçado, tá? Assim, não, né? Mesmo algumas partes que ele tenta fazer humor assim, mas não, ele é o final assim, é bem Dom Casmurro, bem ranziza, né? E é o mesmo ambiente ali de Sertão Perigoso do Reobaldo, lá do Grande Sertão Veredas, né? Ou seja, ele tenta achar uma moral na vida dele, um sentido para a vida, né? Mas parece que ele, a mesma confissão de humildade é uma confissão que fala assim, olha, eu era esse ruralista aí, né? Eu mandava e desmandava, né? Então, não creio que ele se arrependeu, né? Então, e outra coisa, o problema aqui da narração, ou, né, é a primeira pessoa, né? Então, é o mesmo drama lá do São Bernardo e do Grande Sertão Veredas, que a narração sendo primeira pessoa é você ter que confiar no narrador. Será que ele fez tudo isso mesmo ou está fazendo isso aqui para, né, contar vantagem, mesmo nessa confissão, né? Porque você tem que acreditar, né? Esse é o pacto com a primeira pessoa. Por exemplo, lá no Grande Sertão Veredas, a gente vai reler, o Reobaldo fez o pacto mesmo, ele foi encruzilhado fazer o pacto, fechar o corpo, né? Deixar de ser covarde e tal. Aconteceu esse pacto, é do jeito que ele contou, né? Ele quer me convencer de que ele tem certeza do que está falando, né? Então ele fala, o diabo não existe, né? Então, é tudo a cabeça, né? Então na hora que ele acreditou que fez o pacto, ele se sentiu corajoso. Então é a mesma coisa aqui, você tem que entrar num pacto com o personagem, que é o tal do Coroné, né? E ele vai contar essas histórias e você acredita ou não, né? Eu acho uns exageros aqui, mas mostra como é que ele viveu essa vida toda, né? Um homem idoso e só tem a revelar a sua grandeza, mas a grandeza humilhando os outros, né? Então, assim, no final, é uma obra literária interessantíssima, né? Mas eu falo assim, não é uma coisa para passar tempo, né? Ou seja, você demanda um certo conhecimento da região, da geografia, e ele vale mais por esse diálogo ou seja, é um livro que se insere num contexto maior, que é o regionalismo no Brasil, né? Enquanto que o Maíra é aquele livro assim, que eu li o Maíra porque eu li o Quarup, do Antônio Calada, eu vou ler para comparar, né? Então eu acho que o Maíra tem mais potencial literário que o Muro. Agora, o Muro é pela escolha do personagem, do protagonista, né? E aí eu digo, olha, então antes de você ler o Muro, releia lá o São Bernardo, do Graciliano Ramos, e se prepare, depois de ler isso aqui, para ler o Coronel Lobisomem, que a gente vai ler, e o Grande Sertão Veredas, né? Que aí é a mesma temática, né? De que no sertão, no interior do Brasil, só sobrevive os mais fortes, né? Lembra que lá né, onde os fracos não tem vez, né? Então, assim, é cowboy, né? Tem que ser cowboy, porque no sertão é igual faroeste, né? A terra sem lei, né? Então só quem está bem armado, quem tem jagunço, quem tem, né, armamento ali. E essas várias turbas, né, de lampiões ali no interior dos sertões, aí é isso, né? Muitas vezes um fazendeiro armava uma trupe contra outro, né? Armava jagunços contra outros fazendeiros, né? E escolhia um terceiro fazendeiro para tomar as terras. Então, né? Então tinha muita violência no campo. Aliás, até hoje tem a violência no campo, porque tem muita terra improdutiva, né? E tem dono assinado, mas ele nem sabe dessas terras, né? Apenas para falar que tem, mas ele não tem plantio nenhum. E quando alguma família, quando um grupo de famílias chega nessas terras, né? E quer plantar, aí é invasor, e aí é comunista, e esse cara taca fogo, né? Então é esse problema, né? Tem muita terra aí com dono, mas o cara nunca pisou, né? O cara não vai plantar nada, né? Só para falar que tem. E quando alguém precisa das terras realmente para plantar, para viver, né? Para não invadir a cidade, né? Que na verdade está invadindo a cidade, né? O êxodo rural, inchando as periferias. Mas quando a pessoa quer ficar no campo e produzir, né? Produto orgânico, né? Ali, e não esse monte de produto agrotóxico que tem, aí é chamado de comunista, os caras armam lá, né? Como o comando de caça aos comunistas, né? Então as coisas assim, né? Você acha, não, isso não muda, né? Não muda, fica assim. É um livro que me deixou triste, tá? Vou falar a verdade, é um livro assim que. Não, mas a situação. É uma boa obra de arte, não estou falando, né? É um romance interessantíssimo da Darcy Ribeiro, excelente escritor, né? Inclusive,
conhece, né, bastante de antropologia, interior e tal. Mas o personagem, a obra, o contexto realmente é muito triste, né? Como é que a violência no campo. E aí vamos preparar então para ler o Coronel Lobisomem e até o final do ano reler aí o Grande Sertão Veredas do Rosa. Ano que vem tem vários, né? Tá prometendo que vem aí vários eventos em homenagem ao Grande Sertão Veredas, né? Ok? Isso aí. Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.